Esse é o Divã da Moda, um podcast onde a gente trata moda e beleza como ferramenta de expressão, cuidado e reconstrução da autoestima. Eu sou a Beck Sturck, sou comunicadora, stylish e sua terapeuta fashion. Eu quero propor que a gente tenha conversas profundas e acessíveis sobre a nossa relação com o vestir, com o nosso corpo e com a nossa autoimagem, sempre com ética, sensibilidade e afeto. Aqui não é um lugar onde você vai encontrar cura ou um diagnóstico de psicoterapia. Eu não sou psicoterapeuta, nem sou psicanalista. O meu papel aqui como terapeuta é de te ajudar a cuidar de si, da sua imagem e da sua autoestima. Lembre-se sempre, isso não substitui a sua terapia, por favor. Então aqui a gente vai ter esse lugar de escuta, de acolhimento, e com a nossa troca a gente vai falar sobre como a sociedade, as tendências, os comportamentos refletem sobre o nosso estilo, nossa identidade, nossa imagem profissional, pessoal, como a gente se posiciona e muito mais. Aqui eu quero que a gente pense sobre como a gente se veste para si ou será que a gente só se veste para o outro? Para a gente começar, eu quero propor aqui uma reflexão. Você consegue se lembrar quantos anos você tinha quando começaram a criticar o seu corpo e ou quem você é? Vou trazer aqui um pouco sobre a minha história, porque eu acho que isso vai ilustrar o que eu quero que vocês olhem, assim, com profundidade. Eu me lembro de quando eu tinha por volta de 5 anos, eu tava na pré-escola, né, no jardim da infância, e tinha uma menina em específico, que provavelmente, acho que a gente pode dizer que ela era a popular do jardim da infância, que ela praticava bullying comigo. Só que naquela época não tinha esse nome, porque a gente tá falando dos anos 90, né? Mas ela juntava algumas outras crianças, faziam um círculo ali em volta de mim e ficavam cantando uma música, entre aspas, pra falar da minha imagem. Talvez muitos aqui conheçam essa música, que não é uma música, né? Enfim, mas é aquela que fala assim, que a pessoa é uma baleia, que fala também sobre saco de areia, mas eu não vou cantar essa música inteira aqui porque eu acho completamente desrespeitoso e eu não quero gerar gatilhos aqui. O meu único ponto é contar um pouco desse começo da relação que eu tive com a minha autoimagem. E aí, com isso, eu cresci acreditando por muito tempo que as crianças eram maldosas e pronto. Não levava em consideração as outras coisas que são fundamentais da gente considerar. Mas hoje, estudando cada vez mais sobre comportamento humano e questões, né, do impacto da nossa imagem, na nossa personalidade e na nossa autoestima, eu entendo que, na verdade, as crianças elas vão ter um comportamento que condiz com o meio onde elas estão se desenvolvendo. Elas vão replicar, muitas vezes, o que elas veem as pessoas que cuidam dela, de alguma forma, fazendo. E a chance dessas crianças estarem apenas repetindo algo e seguindo um fluxo de comportamento é muito grande. E, infelizmente, isso acontece até hoje. Inclusive, eu tenho a sensação de que antes mesmo dessas coisas na escolinha, eu já recebia comentários da minha própria família. Ou você vai me dizer que nunca viu uma pessoa criticando um corpo de bebê. Na internet, hoje em dia, tá cheio. Agora, você imagina 30 anos atrás, o que é que não deviam falar. Mas assim, além dos comentários sobre o meu corpo, eu também ouvia muito sobre o quanto eu era boazinha, o quanto eu era obediente, inteligente, que eu já era uma moça. E eu sei que isso não é ofensa, mas isso coloca uma pressão na forma como a gente vai se comportar, principalmente quando a gente é criança. Eu lembro de quando eu era um pouco mais velha, devia ter ali por volta de 10 anos, que eu ouvia muito sobre o quanto eu era madura para minha idade, que nem parecia que eu tinha 10 anos. Mas será que é bom mesmo uma criança não parecer criança? Será que isso é algo a ser enaltecido? Eu passei anos e anos e anos buscando me manter essa menina boazinha, educada, madura e que ao mesmo tempo alimentava um ódio gigante pelo próprio corpo. Atenção aqui, se você tem algum transtorno psicológico em relação ao seu corpo, algum transtorno alimentar, essa parte que eu vou contar pode ser um gatilho, tá? Então pula aí uns 2, 3 minutinhos pra não fazer mal pra você. Eu vou contar aqui uma outra coisa, improvisando completamente no meu roteiro. Na época do Orkut, eu lembro que tinham lá várias comunidades, inclusive tinham comunidades que incentivavam transtornos alimentares. E eu tinha uma relação tão ruim comigo mesma, uma relação tão ruim com o meu próprio
corpo, eu me achava tão feia, tão fora, né, daquele padrão, que eu comecei a pesquisar dentro dessas comunidades como eu fazia para desenvolver bulimia e anorexia, porque eu acreditava que se eu conseguisse desenvolver esses transtornos, eu ia emagrecer. Esse é o nível de problema e de profundidade, né, de consequência que certos comentários podem ter na nossa vida. E aí eu posso dizer aqui tranquilamente que esse cenário ele se arrastou pelo menos até os meus 20, 22 anos, que foi quando eu comecei a me aprofundar em feminismo, pautas sociais, na luta anti-gordofobia, E, claro, outra coisa que me ajudou muito foi começar a fazer terapia. Eu fiz 6 anos de psicoterapia e agora eu tô há 3 anos fazendo análise, ou seja, dá 9 anos no total. E eu já falei pra minha psicanalista que eu não quero ter alta, porque eu acho que a análise, ela sempre vai ser importante. E, enfim, então basicamente hoje eu tenho 31, quase 32 anos e eu fiquei pelo menos 24 anos da minha vida, porque por mais que eu tenha começado a me aprofundar nessas pautas com 20, 22, demora um tempo até a gente conseguir pôr em prática, né? Então, pelo menos 24 anos da minha vida tentando me enfiar em roupas que eu não gostava, em estilos que não eram meus, em lugares que não me cabiam, em uma vida que não fazia sentido pra mim, só porque eu queria me encaixar em algum lugar e me sentir pertencente, sabe? E essa falta de amor próprio, de autoestima, me fez aceitar ser tratada de formas muito ruins, que hoje eu vejo quão problemáticas são. Eu já me envolvi em situações que eu diria até perigosas, porque eu não tinha autoestima. E isso me gerou apenas mais traumas e mais questões para tratar na terapia, né? Então, quando a gente não olha pra gente, quando a gente não se cuida, não se blinda, vai virando uma bola de neve de coisas ruins e de impactos negativos na nossa mente, na nossa psique e na forma como a gente se enxerga, né? Então, por isso, eu posso te dizer com muita clareza que cuidar da nossa autoimagem, né, fortalecer a nossa autoestima, cuidar da gente, sabe essa coisa do autocuidado? Vai muito além de vestir uma roupa, entre aspas, bonita, porque isso é relativo, muito além da gente seguir uma tendência e dentro de um padrão estético, porque esse padrão ele foi feito para que a gente nunca o alcançasse. É importante refletir sobre isso, até porque esse padrão ele foi feito para não ser atingido. Por isso eu tenho cada vez mais entendido que cuidar da gente, cuidar da nossa autoimagem, fortalecer a nossa autoestima, não tem a ver com estar dentro de uma tendência, seguir um padrão estético. Não é sobre isso. Porque a gente pode fazer várias mudanças estéticas, mudanças no nosso corpo, e ainda assim não ter autoestima, não conseguir se admirar, não conseguir se enxergar de forma positiva. Porque a nossa mudança ela tem que ser sempre de dentro para fora, não de fora para dentro. Não adianta você fazer uma cirurgia plástica, você recorrer a essas canetinhas e fazer a mudança que for, porque no final, se você não cuida de você por dentro, nada disso vai adiantar. Se a gente não cuidar da gente, se a gente não se priorizar, quem é que vai fazer isso, não é mesmo? E é muito bizarro, porque hoje eu reflito sobre todas essas questões e eu já passei por muita coisa nessa vida e tem muita coisa que eu posso contar aqui para vocês, mas até para entender a minha orientação sexual foi um problema porque eu não conseguia me enxergar de verdade. Eu me sentia tão rejeitada, eu me colocava num lugar assim tão pequeno, tão ruim, que eu aceitava qualquer migalha de demonstração de afeto, mesmo que o preço daquele afeto fosse muito alto, entendeu? Não é sobre como a nossa imagem física está, é muito mais sobre como a gente está por dentro. Assim, para fechar os exemplos aqui, trazendo a minha vida para vocês, quando eu tinha esses 20 anos, eu devia pesar aí menos 35 quilos, 40 quilos do que eu peso hoje. Hoje eu peso muito mais do que naquela época. Só que hoje eu me amo muito mais e me enxergo e me valido muito mais do que naquela época. Claro, ainda tenho oscilações, ainda tem momentos difíceis, ainda tem dias que eu recaio, porque somos seres humanos bombardeados a todo tempo nas redes sociais, na TV, nos jornais, na revista,
com mensagens, principalmente nós mulheres, né? Com mensagens feitas para diminuir a nossa confiança. Mas eu melhorei muito. E aí hoje eu olho para as minhas fotos daquela época e penso, meu Deus, como eu era muito mais magra do que eu achava que eu era. Porque eu me via de um jeito completamente distorcido. Inclusive, ainda hoje, eu tenho questões de disforia de imagem. Às vezes eu não consigo me enxergar como eu realmente sou. Mas é claro, isso é uma coisa que eu trabalho na análise, que já melhorei muito. Mas assim, é difícil a gente ter essa noção, porque quando eu era muito menor, eu me enxergava muito maior. E aí, o nosso cérebro, ele fica assim, no meio de um grande caos, né, quando a gente fala de tudo isso. E eu contei toda essa minha história, porque pode ser que você se identifique, pode ser que não. Às vezes você cresceu numa casa muito saudável e nunca teve esses apontamentos cruéis, né? Ou às vezes você sempre foi ali de alguma forma padrão, né? Sempre esteve dentro dessa caixinha de padrão que a sociedade espera. E tá tudo bem, que sorte que você não teve que passar por esses bullying e esses comentários maldosos. Mas eu acho que é importante a gente começar a olhar com outra ótica, né? De uma outra forma para esse cenário. Porque as pessoas acham, e a gente está vendo esse movimento que era muito forte ali nos anos 90, anos 2000, voltar agora, nessa onda da extrema magreza, como se a pessoa ser gorda fosse simplesmente por preguiça ou porque ela come demais. Sendo que existem várias questões, principalmente psicológicas, que levam as pessoas a esse lugar. E não significa que uma pessoa ser gorda, ela não é saudável. Eu mesma, que sou uma mulher gorda, já tive meus exames muito melhores do que de amigas magras que eu tenho. Porque não é só sobre o peso, entende? Então me irrita muito esse discursinho de mas é que a gente tá preocupado com a sua saúde. Não tá nada, entendeu? Então por isso assim, eu entendo que a gente sempre vai, querendo ou não, ter o impacto da opinião do outro, da fala do outro, na nossa vida de alguma forma. Mas a gente precisa começar a filtrar como isso acontece e quem de verdade a gente vai ouvir. Porque às vezes aquela pessoa que está falando, ela não tem relevância nenhuma para a nossa vida. E a gente se coloca num lugar tão frustrante, tão ruim, porque uma pessoa X que não faz diferença nenhuma para você, falou uma coisa sobre o seu corpo, falou de uma característica física sua. E a gente tem que saber mandar as pessoas à merda, sabe? É sobre isso. A vida, ela já é difícil demais para a gente ficar se negligenciando por conta do outro. É claro que as pessoas à nossa volta, principalmente se forem pessoas próximas, vão ter comentários e vão falar coisas que vão afetar a gente de alguma forma. O que a gente precisa entender é que a partir do momento que a gente tem consciência e que a gente consegue se impor, a gente precisa saber limitar o que a pessoa pode dizer e limitar o que a gente vai absorver. Às vezes, aquela nossa tia de 70 anos, que fica fazendo comentários impróprios sobre o nosso corpo, ela não vai mudar. E talvez não valha a pena comprar essa briga, essa discussão, porque só vai gerar um desgaste. Mas sabendo que ela não vai mudar e que não adianta você falar e que isso vai continuar acontecendo, como você pode se blindar para que aquele comentário maldoso, que às vezes a pessoa nem sabe o quão maldosa está sendo, como esse comentário ele não vai te afetar e te colocar num lugar ruim, deprimido, triste, se auto-questionando, sabe? É sobre isso, e não tô dizendo que é fácil, porque não é, eu ainda estou em processo. Mas a gente precisa parar de se negligenciar. A gente precisa priorizar o que a gente pensa, o que a gente sente. Enquanto a gente viver em função da opinião do outro, a gente não tá vivendo a nossa vida do jeito que a gente quer. E a vida, ela não volta. O que passou, passou. Então, quanto tempo você vai ficar esperando para fazer aquilo que você gosta, para usar aquela roupa que você ama, para se olhar no espelho de verdade e reconhecer o que você ama, o que você pode melhorar? E eu não tô falando do corpo, eu tô falando de tudo. Mas quanto tempo a gente vai ficar presa, desperdiçando a nossa vida porque o outro pensa diferente, porque o outro acha que a opinião dele sobre nós é mais importante, sabe? Não dá mais para ficar assim. A vida é hoje, a gente tem que ser feliz agora. A gente tem que fazer o que a gente ama, usar a roupa que a gente quer. Não importa se, é porque essa roupa eu estou esperando emagrecer para usar.
Mas a sua vida não tá acontecendo agora? Por que que você tá se limitando a isso? E normalmente, quem tem esse pensamento tá muito conectado com as influências externas que teve a vida toda. Então, assim, gente, é difícil, mas eu quero convidar você a olhar para si e refletir. O que eu amo, mas eu tô abrindo mão porque o outro me convenceu que eu não mereço isso agora. E é isso. Esse é o primeiro episódio desse podcast, um episódio piloto para trazer muita reflexão. A gente vai trazer temas muito densos aqui, mas eu também vou tentar trazer coisas mais leves. Espero que você tenha gostado e a gente continue esse papo no próximo episódio.